Primeira parte, né, do nosso conteúdo, né, do nosso capítulo sobre ondas sonoras, certo? Então, a nossa aula, né, esse vídeo ele vai estar resumindo entre a definição de ondas sonoras, algumas de suas aplicações. A gente vai ver como se produz uma onda sonora, né, como é que esse som se propaga, né? Vai deixar de ver as ondas sonoras como uma variação de amplitude, né, indo de mais A a menos A, para ver ondas sonoras como uma variação de pressão, vai ver um pouquinho da fisiologia da audição, as características de ondas sonoras, velocidade do som e intensidade, certo? Então esse vídeo ele vai trazer esses tópicos para vocês. Então bora lá, né? Então ondas sonoras são ondas mecânicas, né? A gente já viu que onda mecânica é uma onda que precisa de um meio de propagação, né? E elas são ondas longitudinais, né? Então a gente já tem mais uma informação, né? Que é o que é que acontece? A sua propagação e a sua vibração, né? Ocorrem na mesma direção, certo? Então essas ondas, né? Que vão estar se propagando, no caso que a gente vai mais estudar, que é o ar, né? A gente vai chamar de ondas sonoras. Certo? Elas são sonoras porque o ouvido humano ele é sensível a esse tipo de onda. Certo? Ah, professor, é sensível em qualquer frequência? Calma, a gente vai ver o que é que acontece com relação às frequências que essas ondas são emitidas, mas a gente é possível, né, a detecção do som, né, pelo nosso aparelho auditivo. Para isso eu preciso de quê? Eu preciso de uma fonte, né? A gente pode observar aqui nessa figura que é onde o meu som vai ser produzido. Preciso de um meio para ele se propagar, que normalmente a gente vai encontrar o ar, né? Ou dependendo da aplicação, pode ser água, pode ser partes do corpo, né? Então assim, um meio de propagação e eu vou ter um receptor, né, que onde vai chegar essa minha informação. Como a gente mencionou agora, né, dependendo do meio de propagação, né, a gente vai ter algumas aplicações. Por exemplo, o sonar, que pode ser utilizado, né, para localização. Na música, né, a gente vai ter diversos instrumentos que vão estar emitindo ondas de diferentes características, né? A gente vai estudar um pouco sobre essas características daqui a pouco e a gente vai ter uma sensibilização auditiva através delas e a gente também vai ter ondas que não são perceptíveis ao nosso aparelho auditivo. Um exemplo delas são as ondas que são produzidas por um ultrassom. Né? Então a gente vai ver, né, um pouquinho depois como é que a gente vai identificar, né, se essa minha onda é audível, né, sonora, ou se a minha onda não é audível, né? Audível quer dizer o quê? Que ela sensibiliza, né, o nosso aparelho auditivo, não audível, a gente não consegue, né, fazer essa detecção. Então, bora lá, né? Então, até agora a gente estava discutindo ondas mecânicas e estava levando em consideração, né, os deslocamentos. Lembra que a gente fazia uns gráficos? Vou até dar uma riscadinha aqui, que a minha onda eu via como o quê? Eu sempre via como uma coisa desse tipo, né? Ó, vamos fazer aqui. Né, ó, e ela ia o quê? Ó, de um A até um menos A. Então eu via como era que se comportava uma variação de deslocamento, né? Então era todo relacionado à minha amplitude. Só que às vezes, né, como no caso da onda sonora, é mais apropriado, né, descrever essa onda em termos de uma coisa chamada flutuação de pressão, certo? Por quê? Porque o meu ouvido ele é sensível a esse tipo de flutuação. Essa flutuação é uma variação, certo? Então eu vou de uma pressão máxima a uma pressão mínima. Então, ao invés de estar indo de A a menos A, eu vou de uma pressão até outra pressão. Certo? Então a gente vai ver, né, como é que pode escrever as equações que a gente descrevia antes em termos da amplitude, né, agora em termos dessa nossa flutuação de pressão. Certo? Então, como é que a gente produz e propaga o som? Então, o som ele é produzido, né, quando um corpo vibra e faz vibrar o quê? O meio que está à sua volta. Né? Como a gente já sabe, o som, por ser uma onda mecânica, ele precisa de um meio material para se propagar, né? Ele não se propaga no vácuo, né? E ele se propaga, né, através de ondas sonoras, né? Então, essas ondas mecânicas longitudinais. Ó, a gente até trouxe essa animaçãozinha aqui embaixo, né, feito com as molas, só para lembrar pra gente o que era uma onda longitudinal, né? Então a minha propagação tá horizontal e a minha vibração da minha onda também tá ocorrendo na horizontal.
Beleza. Mas como é que a gente vai fazer para descrever essa onda como uma variação de pressão? Certo? Então, quando eu pego uma onda sonora, eu sei que o quê? Que ela vai se propagar em todas as direções a partir da fonte. Né? Então, aí a amplitude, né, e as características dessa onda vai depender de que tipo de onda eu estou emitindo, certo? E também vai depender o quê? O que eu vou conseguir observar de distância entre fonte e observador. Então, são várias situações que a gente vai poder visualizar, né, a partir das minhas ondas sonoras, né? Então, até então, a gente estava estudando as ondas mecânicas, partindo de quê? De uma equação, né, que trazia o quê? Por exemplo, né, uma onda ideal, e essa nossa onda aqui, ó, sinal negativo aqui, se deslocando, né, se propagando no sentido positivo de x. Então, eu quero agora, certo, descrever essa mesma onda em termos de variação de pressão. Aí, por que que eu vou fazer isso, certo? Ó, a gente estava considerando ali, ó, uma onda senoidal, né? Que era tanto que a gente estava usando essa equação, né? O y igual a cosseno de kx menos wt. E o que que acontece? O meu cosseno, o seno, né, eles variam o quê? De menos 1 a 1, né? Então, ele vai fazendo o quê? Ele vai trazendo valores de máximos e mínimos. Então, a minha pressão, né, a minha onda que eu vou caracterizar por essa equação, ela vai estar variando em quê? Em termos, por exemplo, aqui, de A e menos A. Certo? Então, se eu passo para a minha onda senoidal, a minha pressão também vai fazer isso, certo? Ela vai flutuar acima e abaixo da minha pressão atmosférica. Então, o meu ouvido, ele capta justamente essa variação de pressão, certo? Então, para o meu ouvido, não interessa qual é a pressão que está sendo, né, na região que aquela onda está fazendo, não, mas o que aquela pressão difere da minha pressão atmosférica, né? Então, a minha onda, ela vai produzir regiões de alta e de baixa pressão, né? Então, para essa diferença de pressão ser alta ou essa diferença de pressão com a minha pressão atmosférica ser baixa. Então, quando a onda ela atinge uma pressão alta, né? Então, quando tem uma alta pressão, ele se move para dentro. Então, eu estou imaginando aqui, ó, que aqui é o meu tímpano, aí para cá é dentro, certo? E para cá, fora. Então, aqui dentro, vamos botar aqui fora. Então, ó, quando uma onda atinge alta pressão, a gente está considerando alta pressão aqui, essa coisa vermelha, certo? Ó, o que é que acontece quando ela chega no tímpano? Ela empurra para dentro, certo? Quando é baixa pressão, ou quando eu tenho aqui, ó, coisas mais rarefeitas, né? Então, o que é que acontece? O meu tímpano, ele se move para fora. Então, o escutar da gente é nada mais, nada menos o que acontece, né? Quando uma onda sonora, ele começa a fazer com que o nosso tímpano, ele faça o quê? Para dentro e para fora, para dentro e para fora, certo? Então, é essa vibração do tímpano, né? Que vai produzir o sinal, que vai lá para o nosso cérebro para ser identificado. Beleza. Então, eu tenho aqui, ó, similar àquele gráficozinho. Lembra que antes a gente trabalhava, ó, com mais A e menos A? E aqui era quem? Era minha situação de equilíbrio, né? Então, agora, né, eu tenho a minha pressão atmosférica. Então, eu vou ver o que aqui, qual é a diferença, né? Que vai estar a mais de pressão atmosférica ou que vai estar a menos de pressão atmosférica. Certo? Então, essa flutuação de pressão que a gente vai identificar por esse termo aqui, certo? Ó, P, ele pode ser matematizado, né, através dessa relação com o módulo de compressão, certo? E com o meio de propagação, né? Ó, então, o que é que acontece? Ele é menos B, derivada com relação a x, da minha equação que eu tinha lá antes. Então, vamos pegar aqui, ó, y é igual a quem, ó? A cosseno de kx menos wt. Então, eu vou ter o que aqui, ó? Vou ter que calcular, ó, quem é dy dx. Então, meu dy dx é igual, ora, derivada com relação a x, derivada do cosseno menos o seno. Então, vou botar aqui menos, o a repete, né, ó, a seno de kx menos wt, aí eu vou fazer a derivada da função interna, né, então só vai me interessar essa aqui, ó, a derivada de kx é o próprio k, né, ó, então eu fiquei com isso aqui, então o meu p de x de t, ó, é menos b, com menos daqui, ó, já vai mais, né? Aí vai ficar o quê, ó? B, K, seno de kx
menos WT. Então, o que é que acontece, ó? Isso aqui vai estar flutuando, a minha flutuação de pressão. O meu seno aqui, ele é que ele é periódico, ele vai de menos 1 a 1. Então, ele vai de quê, ó? De BKA a menos BKA, né? Então, a minha flutuação de pressão vai se dar, né, dentro desses parâmetros aí. O valor máximo, certo, dessa variação, dessa flutuação de pressão, a gente vai chamar de amplitude de pressão. Lembra que a gente fazia antigamente, né, lá na onda mecânica, que a nossa variação vai ser entre A e menos A? Então, como eu quero pegar essa variação aqui, ó, de amplitude de pressão, então a variação máxima, né, da minha flutuação de pressão, eu vou chamar de amplitude de pressão, né? Então, amplitude de pressão, ó, é a minha flutuação de pressão máxima. Ora, para esse valor aqui ser máximo, o meu seno ele só vai de menos 1 a 1, né? Então, ele vai acontecer quando o seno de Kx menos Wt for igual a 1. Então, eu vou ter o quê? Se isso aqui for igual a 1, a minha amplitude de pressão, BKA. Certo? Então, toda vida que a gente for pedido, né, num problema, calcule a amplitude de pressão, você vai fazer, né, esse produto BKA, onde B é quem? É aqui, ó, vamos lá, B, ó, é o módulo de compressão do meio, o K é o meu número de onda e o meu A é a minha amplitude. A gente vai poder utilizar a amplitude lá que está relacionada a deslocamento, certo? Aí lá na frente a gente vai ver situações que problema não vai dar amplitude, então a gente vai ter várias equações que vai poder tratar isso aí. Beleza, então vamos sair um pouquinho dessa matemática, né? E vamos ver aqui levemente sobre a fisiologia da audição. Certo? Então, o que é que acontece? O meu som é produzido lá pela fonte, né? Então, as orelhas aqui, ó, vão captar o som, que depois vai ser conduzido pelo canal auditivo, certo? Para ser levado até o tímpano. A gente já disse, né, que o tímpano ele é sensível a essa onda sonora, ele começa a fazer movimento o quê? De dentro para fora. Certo? Então, quando chega no tímpano, essas vibrações elas são ampliadas por uma cadeia de microossos que tem lá dentro, certo? Então, eu tenho ossos lá, né? Que em específico aí a gente não vai tratar, né, muito de biologia, né? A martelo, bigorna e estribo, que servem para quê? Para aumentar, né? Ampliar essas vibrações que o tímpano, né, recebe. Aí continua caminhando, então vai até o caracol, e no caracol, essas vibrações elas são transformadas em mensagens nervosas, né, que são transmitidas para o cérebro através do nervo auditivo, e elas são codificadas para a gente entender que está tendo um som, né? Então, o que é que pode ocorrer? Mas fulano escuta melhor do que cicrano, ou fulano não escuta e tal. Então, a gente pode ter, né, sistemas que não funcionam de forma, né, que favoreça, né, a onda sonora que foi emitida na fonte ser bem detectada no receptor, certo? Mas a fisiologia básica do que acontece é isso, né? Então, eu tenho uma onda que ela vai passando pelos meios, vai vibrando até chegar, né, no lugar que transforma isso numa mensagem nervosa e leva para o cérebro para ser decodificada. Né? Mas quais são as características dessas ondas sonoras, né? Então, aí é nessa hora que a gente vai aprender, né, o que é volume, o que é que a gente, às vezes, no cotidiano, usa de modo equivocado. Então, os sons, eles se caracterizam por 3 parâmetros: intensidade, altura e timbre, certo? Então, vamos analisar cada um desses parâmetros. Certo? A intensidade do som, se eu considerar 2 sons de mesma frequência, certo? Então, a gente vê qual é a intensidade deles, porque aí eu vou comparar. Eu vou poder dizer o quê? Se um som é mais intenso do que o outro, certo? Então, quem vai dizer qual é o mais intenso é o que a gente está tratando como volume, certo? É o que tem o quê? A maior amplitude. Então, quanto maior for a amplitude, mais forte é o som. Quanto menor for a amplitude, mais fraco é o som. Então, trazendo para o cotidiano, o volume mais alto é quando a gente tem maior amplitude, certo? O volume mais baixo, quando a gente tem uma menor amplitude, né? Então, quando a gente está falando de volume, a gente está tratando de intensidade do som e ele está relacionado com a amplitude da minha onda sonora.
A altura do som, né? Porque a gente sempre diz assim, o som tá muito alto, né? A gente sempre tenta tratar o volume, né, com alto e baixo, né? Mas a altura do som, ela diferencia sons graves de sons agudos, certo? E isso está relacionado à frequência do som. O que foi que a gente mostrou? A gente mostrou lá no começo algumas aplicações, né? Ó, dentre elas, o ultrassom. Né? Então, o ultrassom, né, você vai lá participar, né, vai ter que fazer um exame de ultrassom, a pessoa está fazendo um exame em você com a onda sonora, mas você não está escutando. Por quê? Porque o que é que acontece? Nós, seres humanos, a gente tem uma faixa de frequências que a gente escuta, que ela está de 20 a 20 mil hertz, certo? Então, qualquer som com frequência menor do que 20 hertz e maior do que frequência de 20 mil hertz, o nosso ouvido não consegue escutar. Beleza? Então, ó, a altura do som. Quanto maior for a frequência, mais agudo é o som. Agudo fino, tá entendendo? Mais gasguito, né? Então, quanto menor for a frequência, mais grave é o som, né? Então, aquela voz rouca, né? Então, ela tem uma frequência menor do que a voz fina, né? Então a gente tem aqui, ó, então o que é que acontece? Quanto mais se aproxima de frequências pequenas, os sons vão ficando mais graves, né? Então saiu aqui, ó, do som grave pro som médio pro som agudo. Quando eu penso numa orquestra, eu tenho o quê? Eu tenho pessoas que têm o quê? Emitem frequências diferenciadas, aí eu vou fazer o quê? Pensar como é que aquele conjunto de frequências vai trabalhar para me trazer uma coisa harmoniosa, mas eu tenho uma hora que eu escuto o som grave, tem outra hora, né, que a pessoa, pronto, vai, se eu for querer colocar uma frequência numa nota mais aguda do que a minha voz, vocês vão ver que vai ter uma certa dificuldade, né? Então, assim, é a frequência, né, que vai trazer essa informação de ser mais aguda e mais grave. Então, a altura do som, ela não está relacionada com o volume, certo? Ela está relacionada o quanto o som é mais agudo ou grave. Um pouco mais sobre a frequência, né? A gente disse, né, que a nosso som audível ele era de quê? De 20 a 20 mil hertz. Os sons que têm frequência maior do que 20 mil hertz, eles são chamados de ultrassons, né? Então, os ultrassons que são chamados, usados lá, né, para fazer os exames médicos, né? Eles usam o quê? Frequências maiores do que 20 mil hertz. Ah, professora, como é que consegue identificar aquelas figuras? A pessoa olha ali e consegue ver. Lembra que a gente tem uma equação assim, ó, para a onda? Lambda vezes frequência. Então, a minha fonte, ela emite uma onda com uma frequência específica. Então, o médico, né, o profissional que está lá fazendo seu exame, ele vai dizer assim, pronto, agora eu quero que vá com uma onda, vamos supor, uma suposição, 30 mil hertz, certo? Então, o que é que acontece? O meu comprimento de onda vai depender de que meio aquela onda está passando. Quando passa no corpo humano, eu vou ter o que no corpo humano? Eu vou ter músculo, eu vou ter gordura, eu vou ter água, eu vou ter osso. Então, a velocidade que ele vai passar ali é diferente, né? Então, com a velocidade diferente, né, eu consigo ver qual é o comprimento de onda. Então, eles conseguem fazer aquelas identificações, né, justamente por quê? Porque ele está passando com velocidades diferentes por conta das mudanças de meio, né? E a gente tem aqui, ó, se eu tiver frequências menores do que 20 Hz, eu vou chamar de infrassom. Né? Então, tem outros, né? Então a gente faz aqui a banda audível para o ser humano, mas tem outros animais que só escutam em frequências, por exemplo, que escutam frequências também fora da faixa audível humana, né? É tanto que, dependendo de certo barulho, não me incomoda, mas pode incomodar um cachorro. Por quê? Porque ele está dentro da banda audível dele, mas não está dentro da minha banda audível, né? Então tá aqui, ó. O que é que acontece? Ó? Então, aqui, ó, os gatos, eles começam a ouvir, ó, a partir de 10 Hz. Então, entre 10 e 20, o gato escuta e eu não. Entre 15 e 20, então, aqui, ó, todos esses animais, eles escutam, né, coisas com frequências menores, ou aqui, né, menores do que, esses dois aqui, né, menores do que a frequência que a gente escuta, né. Aqui, ó, o que é que acontece? Eles escutam numa frequência muito maior. Então, o que eles escutam é muito mais, né? É uma banda muito maior do que a banda que a gente consegue escutar. Beleza. A terceira característica é o timbre. O timbre é justamente, como se eu pegasse, certo? E desse a identidade do som. Não tem aquela coisa que as pessoas faziam antigamente, né? Quando as pessoas telefonavam uma para outra e diziam assim, sabe quem tá falando, né? Porque nem tinha antigamente identificador de chamada,
né? E as pessoas ligavam umas para as outras, né? Sabe quem está falando? Por quê? Porque a gente consegue gravar um pouco qual é o timbre da voz, né? Qual é a característica daquela voz. Então você consegue fazer isso. Então ela permite identificar, né, qual é a fonte que está produzindo aquilo. Então quando tem um violão tocando ou uma guitarra, um instrumento musical, você consegue diferenciar qual é o instrumento que está sendo tocado, né? Então o timbre, né, é a forma da onda de vibração sonora, né? Então essa figura ela traz para a gente aqui as formas, né, que a gente vai encontrar. Então é por isso que a voz de fulano é diferente da voz de ciclano. Por quê? Porque eles têm timbres diferentes. A gente consegue modular, certo? Eu posso pegar e falar com um timbre diferente do meu. Aliás, eu não vamos colocar aí os imitadores. Tem diversos imitadores que faziam aí o Silvio Santos. Então eles faziam o quê? Eles imitavam o timbre que ele fazia, né? Porque é o timbre que traz essa característica. Então a gente já viu essas características, então vamos ver como é que se processa a velocidade de propagação dessa onda sonora, certo? Então a gente vai ver em algumas situações. Então essas ondas sonoras, elas podem se propagar em meio sólido, em meio líquido, em meio gasoso. A gente já viu aí, né? Pronto, quando eu pego um ultrassom, né? Então ele passa aqui por diversos meios diferentes, né? Então, dependendo desse material, eu vou dizer como é que a minha velocidade vai, como é que eu vou conseguir matematizar, né, encontrar a forma dessa velocidade. A gente já viu, né, que a gente quando foi ver lá na corda, né, viu que é o quê? Que a velocidade era a tração na corda dividido pela densidade linear daquela corda, né? Então a gente vai continuar utilizando uma relação parecida, certo? A minha velocidade ela vai ser a raiz quadrada da força de restauração. Restauração, quando a gente trata força de restauração, a gente está dizendo o quê? Que eu quero, pronto, a minha onda passou e eu quero que a minha região volte ao que estava antigamente. Né? Então, a força de restauração que atua durante esse retorno até voltar para o estado inicial e uma força resistiva inicial durante o retorno do equilíbrio, né? Então, o que é que acontece? Vamos ver aqui em algumas situações, certo? Então, o termo, se eu pensar na velocidade do som de um fluido, né? A gente viu mecânica dos fluidos e a gente vai tratar com fluido o quê? Gases e líquidos, né? Então, o termo da força restauradora, ele tem que estar relacionado, né, com essa dificuldade, né, de você comprimir esse meu fluido, né? Porque se eu estou querendo fazer diferenças de pressão aqui, então vou ter o quê? Situações onde o meu fluido vai estar ocupando um menor espaço, situações onde o meu fluido está ocupando um maior espaço. Certo? Então, quem traz essa informação é o módulo de compressão, certo? E de acordo com a segunda lei de Newton, né? O que é que acontece? A inércia, né, do corpo está relacionada à massa dela, né? Então, quanto maior a massa, né, desse fluido, né? Então eu vou ter uma maior inércia, né? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou representar a minha inércia, né? Isso daí por quem? Pela densidade do meu fluido, né? Então eu vou poder, encontrar a minha velocidade assim. Então sempre que a gente estiver tratando de um fluido, ela vai ser o quê? A raiz quadrada do módulo de compressão dividido pela densidade do meu material. Se eu tiver num sólido, né? Então o que é que acontece? Vai ser o meu módulo de Young dividido pela densidade do material, né? Então a gente vai utilizar do mesmo raciocínio que a gente fez por som no fluido. E se a gente tiver num gás ideal, né? A gente vai ver gás ideal quando a gente estiver tratando a parte de termologia, né? Então a gente vai ter o que? A velocidade. A gente vai deixar para tratar essa equação melhor quando estiver lá, relacionada com a razão das capacidades caloríficas, a constante do gás ideal, a temperatura e a massa molar. Mas a gente vai deixar para entrar nisso quando a gente já estiver trabalhando as questões de temperatura. Beleza. E a intensidade do som? Né? A gente conversou sobre a intensidade de uma onda mecânica, né? Então, essa minha intensidade, ela era relacionada com o quê? Com a taxa média de tempo, né? Que a energia é transportada por unidade de área, né? Então, ela é uma potência sobre área, né? Uma potência média sobre área.
né? Então eu tenho uma energia envolvida, né? Então agora o que é que a gente tem que pensar? É que essa energia envolvida, ela é sempre muito pequena. Porque eu fico pensando em alternativas para energias renováveis, né? Então, o povo pega energia eólica, pega energia solar. Por que que não pega a energia produzida por uma onda sonora para poder transformar em energia elétrica? É porque a energia gerada, ela é muito pequena, certo? Numa ação. Eu lembro que eu vi um exemplo uma vez, não sei se foi no Halliday ou no Resnick, né? Que um grito de uma torcida no estádio, né? A energia que era produzida ali, né? Toda a torcida gritando na hora do gol era suficiente para aquecer uma xícara de café, né? Para vocês verem o quanto essa quantidade de energia, né? Envolvida nos fenômenos de som, né? Elas são pequenas. Então, bora lá ver como é que a gente vai fazer para encontrar uma equação que descreva isso aí pra gente. Certo? Então vamos pegar aqui. Eu quero escrever a intensidade do som em termos de flutuação de pressão. Ora, flutuação de pressão é pressão. É o quê? É uma pressão mais uma variação de pressão. Vamos olhar aqui, ó, no nossa figurinha. Ela é o quê? Ó, ela é uma pressão mais variação de pressão ou uma pressão menos variação de pressão. Então ela continua sendo uma pressão, né? A minha flutuação de pressão, ela tem unidade de pressão, né? E pressão a gente escreve como quem, ó? Força sobre área. Certo? Ó, então a minha força, eu posso dizer que é o quê? Flutuação de pressão vezes área. Então guarda aqui essa primeira informação. Por que que eu tô falando isso para vocês? Porque a gente vai querer encontrar essa potência média aí sobre A, né? A minha intensidade do som. E a gente sabe que potência eu posso escrever como sendo quem, ó? Força vezes velocidade. Aí eu vou pegar a minha força, ó, e vou substituir por isso aqui, ó, flutuação, né? E área, né, vezes velocidade. Aí vou pegar aqui, ó, P, vou pegar esse Azinho que tá multiplicando e vou trazer aqui dividindo, ó, só para eu poder já ter uma coisa, ó, mais parecida com a minha intensidade do som. Então, o modo que a minha potência varia com a área, ele é quem, ó, flutuação de pressão vezes velocidade. Ora, mas a gente já viu que a nossa flutuação de pressão pode ser escrito por quem, ó, tá aqui minha flutuação de pressão, ó. Menos B dy dx vezes dy dt. A gente já viu o que, ó? Então bora aqui, ó, dy dx. dy dx, ó, lembrando que y é quem? É a cosseno de kx menos wt. Então dy dx, a gente já viu, né, que ele é quem? Menos k seno de kx menos wt. Vou precisar também do dy dt, ó. dy dt é quem? Aí, ó, a fica, né, ó, derivada do cosseno menos o seno. Vamos deixar aqui kx menos wt. A gente tem um menos, certo? Derivada que tu tá aqui, ó, menos w. Com o menos daqui fica w. wa, né, ó, seno de θ. Então eu fiquei com o quê, ó? Bora aqui, ó, que a potência sobre a área vai ser igual a quem, ó? Menos, com esse menos aqui vai ficar mais, né, ó? B, K, aí aqui aparece quem, ó? WA, então o meu A aqui, ó, fica quadrado W, seno ao quadrado de kx menos WT. Então, tá aqui, ó, o que apareceu aqui, ó. Potência sobre A. Ora, mas quem interessa pra gente é a intensidade. E a intensidade, a gente disse que era o que ali? Era a potência média sobre A. Se eu quiser o valor médio disso aqui, ó, isso aqui vai ser médio, o valor médio, isso aqui é constante, B é constante, K é constante, A e W. O valor médio do seno ao quadrado é 1/2. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó, 1/2 de B, K, W, vou colocar o ao quadrado no final. Então, tá aqui, ó, essa expressão é essa aqui que a gente encontra, certo? Eu posso também querer escrever essa expressão em outros termos, certo? Posso querer deixar ela desse jeito aqui, ó. Ela desse jeito aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou tirar meu K, tá vendo aqui, ó? Aqui aparece com K e aqui não tem K. Ora, eu sei o que, ó? Que W é VK. Então, o meu K é quem? É W
sobre V. Então, eu vou calcular aqui, ó. I é igual a 1/2 de B. Vou trocar o K aqui, ó. W sobre V. Aí, ó, troquei o K e W ao quadrado. Fiquei com o que aqui, ó? 1/2 de B, W quadrado. Aqui, ó, sobre V ao quadrado. Ora, mas eu sei também, né, ó, que o meu V, ele é quem? O meu V é raiz de B sobre ρ. Então, vou trocar V ali, ó, igual a 1/2 de B, W ao quadrado A, dividido por B. Tá dividido por B, então vai ser multiplicado por esse inverso aqui, né? Então, dividido por raiz de B sobre ρ, né, ó. Então, eu vou repetir aqui, ó. 1/2 de B, W ao quadrado, ó, A ao quadrado, ó, do A ao quadrado. A ao quadrado, que multiplica o inverso aqui, ó. Raiz de ρ sobre B. Ora, aqui, ó, eu posso escrever esse B assim, ó. B ao quadrado. Aí, então, o que é que acontece? Esse B aqui, raiz de B, sai com esse quadrado. Fiquei com o que no final, ó? 1/2. Dentro da raiz, eu vou ter que, ó, ρB, W quadrado, A ao quadrado. Né? Então, são as duas maneiras, ó, que a gente vai encontrar na literatura a intensidade do som. Certo? Então, vai depender do que o problema vai fornecer pra gente, né? Pra gente encontrar esse valor. Então, a gente encontrou aqui, né? Vamos pegar aqui. Mas percebam que a minha intensidade do som, ela tá em termos de quê? De amplitude de deslocamento, né? Eu quero fazer isso, né? Eu quero expressar a minha intensidade do som em termos de amplitude de pressão, né? Em termos de amplitude de pressão, que é quem? A P máxima, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos sair daquela ali, ó. Eu sei o quê? Vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui o que a gente vai usar e a gente vai colocando aqui, ó. Que P máximo, a gente já encontrou isso aqui lá na frente. Era quem? B, K. Ó, a primeira que a gente vai fazer, vamos pegar o que aqui, ó. Eu vou trocar A, certo? Vou tirar A. Não quero. Não quero que tenha A. Então, vamos aqui, ó. I é igual a 1 sobre 2. Vou marcar aqui, ó, um xzinho, que é esse primeiro aqui, ó, que a gente tá fazendo. Aí, eu dar 1/2 de B, W, K. Aí, eu vou botar quem é A ao quadrado, ó. A vai ser quem, ó? P máximo. Dividido, ó, o que tá multiplicando aqui vem pra cá dividindo. BK. Isso aqui vai ser o quê? A ao quadrado. Então, meu I vai ser igual a 1/2 de B, WK, P máximo ao quadrado, B ao quadrado, K ao quadrado. Aí, ó, esse B aqui sai com um quadrado daqui, esse K sai com esse quadrado. Então, eu vou ter o quê, ó? Que o meu I é 1/2. Aqui sobrou um W, né, ó? De W, P máximo ao quadrado. E aqui embaixo, PK. Ó, então, é essa primeira aqui. Vamos fazer a segunda. Vou partir sempre da última que a gente encontrou, certo? Então, vou ter aqui, ó, I é igual. O que é que aparece aqui, ó? W deixou de aparecer, vai aparecer um V, né? Então, já vou começar o quê, ó? 1/2 de W, eu tô repetindo a que eu tenho ali, certo? BK. Ora, eu sei o quê? Eu sei que o meu W é VK. Certo? Então, eu vou trocar o meu W por VK, certo? Então, o meu I é igual a 1/2 de VK. Vamos botar aqui, ó. VK, P2 máximo, dividido por BK. Ó, o que foi que ficou aqui, ó. O meu K vai embora com K. O meu I é igual a 1 sobre 2B, ó. Tem 2B aqui embaixo. Não precisa nem botar 1, né? E aqui em cima vai ter o quê, ó? O V que multiplica P2 máximo. Ó. Então,
essa aqui, vou botar 2 asteriscos aqui. Tá aqui ela. Então, a gente tá fazendo o quê? Só manipulação das nossas equações. Vou usar essa daqui que a gente encontrou. Aí, agora eu não quero o quê? Eu não quero em termos de B, né? Então, bora aqui. Então, meu I igual a V, P máximo ao quadrado, sobre 2B. Né, ó? Aí eu vou pegar o que, ó? O que é que acontece? O meu B, ó, vamos pegar essa outra expressão aqui, ó. V é igual a quem? Raiz de B sobre ρ. Né, ó? Eu não quero o B aqui, ó. Então, eu vou elevar aqui ao quadrado. Opa, aqui que apagou. Eu não quero o B, né, ó? Então, se eu elevar tudo ao quadrado, eu vou ficar com o que aqui, ó? Que V ao quadrado é B sobre ρ. Então, eu vou trocar o meu B, ó, por quem? Por V ao quadrado, ρ. Então, fiquei o que, ó? I igual a V P2 máximo tá lentinho aqui, dividido por 2, que multiplica, ó. Quem é V, B, ó, a gente viu que o quê? Que é V2ρ. V2ρ. Ah, então, ó, esse V aqui sai com V2, fiquei com o quê, ó? Que a minha intensidade do som, ó, é P2 máximo dividido por 2 ρV. Certo? Aqui, ó, minha terceira equação. E a última, para não dizer que eu tirei da cartola, né? Vamos usar essa daqui, ó. I igual a P2 máximo dividido por 2 ρV, né? E o que é que não tem aqui, ó? Vamos olhar aqui o que é que não tem. Eu não tenho V, né, ó? Eu não tenho V aqui. Então, eu vou substituir V por quem, ó? Por raiz de B sobre ρ. Então, isso aqui vai dar igual, ó. Igual a P2 máximo. Opa, o máximo é ali em cima. Pera, P2 máximo. Aqui, ó, vamos deixar aqui, ó, 2ρ aqui, ó, que multiplica, ó, V, que é quem? Raiz de B sobre ρ. Então, fiquei com o que, ó? Que o meu I, vou repetir essa primeira aqui, ó. P2 máximo sobre 2ρ, que multiplica o inverso da segunda. Raiz de ρ sobre B, né? Que ele tá no denominador, né? Aqui, ó. Então, ele vai lá pro outro lado, ele inverte, né, ó. Então, ó, aqui, ó, fica como se fosse que raiz de ρ ao quadrado, né? Aí, quando eu for simplificar com essa daqui, o que é que eu vou ter? P2 máximo dividido por 2. Aqui vai sobrar um raiz de ρ, ó. Raiz de ρ vezes B. Se minha lousa tá com a sensibilidade bem... 2 raiz de ρB. Né? Então, aqui, vamos colocar aqui, para não colocar 4. A gente mostrou aí como é que chega nas 4 opções, né, que vocês vão ter para calcular a intensidade do som. Fiquem tranquilos, a gente vai fazer aulas de exercício, certo? A gente está só mostrando as equações, né, que a gente vai poder utilizar. Eu coloquei aqui para se a gente precisasse fazer, né, em mais de uma página, a escala decibel, né? Então, a escala decibel, ela é uma escala que ela vai dizer o quê? Ela vai tratar o nível de intensidade sonora, certo? Para dizer o quê? Se aquele som está muito com volume muito alto ou volume muito baixo. É essa escala que ela é utilizada nos aparelhos, né, que são chamados decibelímetros, que o pessoal da polícia ambiental chega no ambiente, o pessoal, tá fazendo muito barulho, aí chama a polícia, aí eles vão olhar, né, se o limite de nível sonoro que é permitido naquela região, ele está sendo atendido, certo? Então, ó, o intervalo de intensidade que o ser humano é sensível é elevado, né? Então, eu tenho, né, ele vai de 20 a 20 mil Hz, né? Então, a gente adota uma escala logarítmica. Vixe, professor, eu vou ter que saber
algumas regras de logaritmo para utilizar, mas a gente vai fazer exercício sobre isso, é bem simples, certo? Então, a gente vai escrever uma coisa chamada nível de intensidade sonora, ó, que vai receber essa letra beta aqui. Aí é só isso a equação, é 10 decibéis, aqui é 10 decibéis mesmo, certo? Então, você sempre vai multiplicar por 10, né? Então, quando a gente for fazer questões, né, a gente não precisa colocar esse decibéis aqui não, certo? Pode deixar só 10, aí o logaritmo da intensidade do som que você está medindo, lá, né, da onda que está sendo emitida, e essa aqui é a intensidade sonora referência, certo? De referência, né? Que é sempre, a gente vai sempre usar essa intensidade sonora de referência 10 a menos 12, o watt por metro quadrado, né? Que o watt é a unidade de potência, né? No sistema internacional, e de área, metro quadrado, né? Então, a gente sempre vai poder encontrar o nível sonoro. Eu lembro que teve uma época que a gente tive uma aluna de CIT, hoje ela é engenheira, faz tempo já, que a gente fez um trabalho justamente sobre isso, sobre nível sonoro. A gente usou um decibel, um aplicativo, um decibelímetro de aplicativo, e a gente foi fazer o que? A caracterização do auditório ali do bloco de professores do CECEM. Né, se o que é que acontecia, qual era, até que ponto de nível sonoro, né, a gente não ia conseguir ouvir, né, se tivesse do lado de fora da sala. Né? Então, a gente foi verificar algumas coisas do tipo. Então, o que é que acontece? Esse nível de intensidade do som, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai trazer, né? Ele foi graduado numa sequência aqui, certo? Para poder dizer, né? Que quando eu tiver tal beta, tal sensação auditiva eu vou ter. Então, ó, de 0 a 10, né? É muito baixo, quase não escuto. Depois vai ser o quê? Sussurro e riso. Aí conversas tranquilas, aí escritório, né? Então o que é que acontece? Quando vai aumentando o nível sonoro, vai começando o quê? A incomodar, né, de um modo mais forte, né? Porque aí tá aqui, ó, escritórios, tráfego, sirene, né? Até o ponto que você vai aumentar tanto o nível sonoro que o que é que acontece? A gente já discutiu aqui, né, que o ato de escutar é vibrar o teu tímpano. Então ele vai começar a vibrar tão rápido que vai começar a doer teu ouvido. Né? Então o que é que acontece muito? Né? Quando o povo coloca aqueles paredões, você chega lá, o cara tá com um gigante paredão, escutando a música lá que ele gosta. Não tô nem dizendo que de qualidade duvidosa não, mas ele tá botando é a que ele gosta. Então o que é que acontece? Então ele tá forçando todo mundo a escutar num volume bem absurdo, mas ele tá lá de protetor auricular. Né, para o quê? Para sensibilizar a quantidade do nível sonoro que ele tá produzindo, certo? Então, o que é que acontece? Então, a gente, dependendo da onda emitida, né, ela vai se enquadrar em uma dessas intensidades sonoras. E a gente tem até legislação específica, né, para doenças mesmo de trabalho, né? Então, assim, pronto, meu pai trabalhou numa indústria há muito tempo e lá eles tinham, né, um exame periódico de audiometria. Por quê? Porque a fábrica era barulhenta, os barulhos lá eram de nível sonoro elevado, né? Então, era sempre verificado, né, se aquilo não estava danificando o aparelho auditivo do trabalhador, né? Então, a gente tem essas coisas, né? Então, a capacidade auditiva, ela pode ser afetada quando você escuta níveis sonoros muito elevados. Vocês já podem ter observado alguma vez que vocês estavam escutando música no celular, que você tenta colocar um volume maior, aí vem aquela mensagenzinha, ó, a partir daqui, né? Então, assim, alguns aparelhos, né, eles traziam ou trazem ainda esse tipo de indicação, né, para mostrar que quando você está com fone de ouvido que você aumenta num volume exagerado, né, aquilo pode prejudicar a sua capacidade auditiva. E vem o último ponto que a gente vai trabalhar neste vídeo, né? Que é o quê? A diferença entre ruído e música. Então, é ruído, certo? Quando, assim, não é ruído quando eu não gosto da música, não, certo? Então, a gente tem explicação científica para isso. Então, o ruído, ele é o quê? Ele é um som emitido que tem um timbre, certo? Que de uma forma completamente desordenada. A gente já viu que o timbre é o formato da minha onda, né? E a música, ela é o quê? Ela tem, né, um som mais harmônico, certo? As minhas notas, elas são mais suaves, né? Então aqui a gente tem a representação do timbre de um ruído e de um som musical, né? Então a diferença entre os sons musicais e o ruído, né, é que
muitas vezes, né, a gente tem o que... Ah, professora, mas quando desafina, então quando desafina, ele saiu de música, mesmo saindo do instrumento musical e foi pro ruído, né? Por quê? Porque essa vibração, ela tá desordenada, né? Então, só pra gente diferenciar esses dois pontos. Então, o nosso próximo vídeo, né, que vai entrar quinta-feira para vocês, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer as ondas estacionárias, a gente vai ver os instrumentos de sopro, né, que são os nossos tubos sonoros, então a gente vai ver tubo sonoro aberto e tubo sonoro fechado, a gente vai ver a parte de interferência de ondas sonoras, certo? Batimentos, frequências naturais, ressonância e o efeito Doppler, né? Efeito Doppler é aquele efeito que vai dizer o quê? Como é que o som se comporta quando a minha fonte ou o meu observador estão em movimento relativo, certo? Então, isso vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Então, qualquer dúvida, nos procure que a gente vai atender vocês prontamente. Até mais!